Nós vamos abrir a Bíblia, então, no Salmo de número 77. Salmo de número 77. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 77. Tem a letra aí, tem o texto que dá para transcrever aí, né? O pessoal em cima aí. Salmo 77. Graças a Deus, eu sei que o Brasil hoje já é assim, afortunado, é feliz no sentido de várias traduções bíblicas, e elas se fazem necessárias, por causa do dinamismo, né, da língua, a linguística. Mas a tradução que eu tenho é atualizada, ela tem algumas palavras assim, bem das antigas, a seu talante, né, umas palavras assim diferentes, que negócio é esse? Mas dá para a gente entender. Tá joia? Por isso que tem o texto aí na tela para você poder acompanhar, caso a sua tradução seja um pouquinho diferente, mas nós vamos ler todo esse salmo. A gente vem na igreja para ler a Bíblia, a igreja é a casa da piedade. Salmo 77 diz o seguinte: ao mestre de canto, Gedutum, salmo de Asaf. Esse pedacinho que eu li é Bíblia também, é inspirado. Versículo 1: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, de antigamente. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago, pergunto o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Eu quero pedir um favor, então, que todos nós agora olhemos para a tela, e nós vamos ler todos juntos, do versículo 7 ao versículo 9. Pode ser, gente? Todo mundo junto, mas assim, quem está aqui e estiver vivo, por favor, vamos ler junto, com força, assim. Na hora que eu falar no 3, tá bom? Aí a gente vai ler bem forte, todo mundo junto, do versículo 7 ao versículo 9. 1, 2, 3, vamos lá? Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Faz até lembrar aquela música: o estampido que ecoou os quatro cantos do mundo em menos de minuto e segundo. Você lembra dessa música? Vai ser ruim assim lá longe essa música, né? Axé não é legal, né? Mas vamos lá. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém e amém. Mais uma vez, Senhor, pedimos a misericórdia do Senhor, e que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse salmo faz parte de uma coletânea dentro do livro de Salmos, que tem 150 salmos. Ele é um dos 12 salmos de autoria de um homem chamado Asaf. Ele compôs o Salmo 50
e do Salmo 73 ao Salmo 83. Asaf era um líder, um dos líderes do coral que Davi organizou, gente, para dirigir o canto no templo, ou na verdade ainda no tabernáculo, porque tem diferença, o tabernáculo era móvel e o templo fixo em Jerusalém. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 6, o versículo 39, e ele foi convocado por Davi para ser o ministro de louvor do tabernáculo lá em Jerusalém. Diz também a Bíblia que Asaf, gente, era compositor e vidente. Vidente não como Walter Mercado, não como Mãe de Iná, não era desse jeito não. O vidente aí, na Bíblia, era a pessoa que tinha a capacidade dada por Deus, andava com Deus, tinha a capacidade de ver situações adiante das nossas vidas. E eram verdadeiras, não eram mentirosas e nem eram assim previsões como que nós vemos na televisão e em alguns outros lugares. O nome de Asaf significa convocador, colecionador. E como nós bem sabemos, só para relembrar, na cultura hebraica desses dias aqui, na cultura oriental, o nome tinha a ver com alguma característica da pessoa, fosse física, fosse do próprio caráter, ou às vezes o pai e a mãe já colocavam o nome no filho, sonhando para que ele tivesse um modo de ser que refletisse o significado do seu nome. Então, Asaf, por significar convocador e colecionador, pode ser que os pais de Asaf queriam que seu filho fosse um homem que fosse um tipo de convocador, unificador do povo através das suas composições. As músicas e os hinos que Asaf compôs, o objetivo do seu pai era que todas elas trouxessem algum tipo de união para a nação, e nós bem sabemos como a música tem essa capacidade de unir, de convocar e colocar juntas as pessoas. E assim, para nós hoje, não importa o significado dos nossos nomes, porque nós não vivemos numa cultura assim. Às vezes, nós colocamos nome nos nossos filhos porque gostamos do som, do barulho, ou de alguma mistura, né? No seminário mesmo, eu tinha um amigo que chamava Natsan. Era a mistura de natalino com Sandra. Aí nós temos também, eu tinha um repórter do jornal, acho que da tribuna local lá, do SBT local, que era a TV Araguaia, e o nome do jornalista era Erlisvá. Olha só, que coisa legal. Aí eu conheci um dia, foi lá na nossa igreja lá visitar um rapaz que se chamava Vandelvan. Olha que nome legal. Pensei, meu Deus, parece um palavrão. Se eu tivesse um nome desse, sinceramente, eu gastava uma grana e mudava meu nome, porque não é possível, é um nome muito esquisito. Mas não importa o nosso nome, o que nós podemos fazer é sermos unificadores. Pessoas que construam pontes de relacionamento entre as pessoas e Deus e entre as pessoas do mundo tão alienado como que nós estamos vivendo. No mundo onde os relacionamentos não valem. No mundo onde as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. É por isso que hoje as pessoas estão lotando as salas de psiquiatra, né, os consultórios de psiquiatras e as salas de terapia, e muita gente doente. Por quê? Porque hoje ama-se as coisas e usa-se as pessoas. É bom nós relembrarmos isso aqui. Note que no título desse salmo, ele é composto para um outro homem, para um homem chamado Jedutum, o qual parece aqui que era o responsável pelo cântico em algum dia ali no templo, ou no tabernáculo. E nesse salmo, nós vemos que, aí do versículo 6, mais especificamente do 7 ao 9, que vocês me ajudaram na leitura, nós vemos aqui uma crise teológica terrível que Asaf estava passando. Uma crise de cunho teológico mesmo, que tinha a ver com o seu relacionamento com Deus. E eu preciso me deter um pouquinho aqui, preste atenção nisso, por favor. Quanto à palavra crise, nós não precisamos definir, mas a palavra teológica carece sim de alguma explicação aqui. Essa é uma palavra que, assim como a palavra religião e tantas outras palavras, perderam significado. E não só perderam significado, elas foram também promiscuídas.
E C.S. Lewis diz que quando o diabo quer fazer uma lambança na nossa vida, quando o diabo quer confundir a nossa cabeça, ele começa a mexer e a trabalhar com o seguinte, com a confusão de um conceito. Ele mexe no sentido de uma palavra. E aí torna-se necessário limpar toda a sujeira que foi lançada sobre aquela palavra. É curioso, é interessante nós notarmos isso. Porque a palavra teologia significa simplesmente o estudo, o discurso, o pensar sobre Deus. Vem de theos, Deus, e logia, palavra, estudo, discurso, raciocínio. Assim, preste atenção, qualquer pessoa que pense e fale sobre Deus, seja embasada em um texto bíblico ou não, de certa forma, ele está fazendo teologia. Agora, se vai ser boa teologia ou má teologia, isso é outra coisa. Mas a palavra teologia precisa ficar bem clara na nossa mente, que é aquilo que nos traz à mente Deus, nos traz ao coração o sentido de nos relacionarmos com a divindade, que não é uma energia, não é uma ideia, não é uma força impessoal. Deus é um ser pessoal, não é gente, não é humano. Repito e enfatizo isso, para nós entendermos que Deus é uma pessoa. Nós podemos e devemos nos relacionar com esse Deus. Nós precisamos lembrar disso. Se a gente levar em conta, então, que teologia é o pensar sobre Deus, até um ateu faz teologia, porque quando ele fala sobre Deus, ele está fazendo algum tipo de teologia. Pode ser teologia ruim, ele pode não crer, mas ao falar sobre Deus, de certa forma, ele está fazendo algum tipo de teologia. Assim, o Asaf, depois desse parêntese, né, dessas aspas, nós vemos aqui que Asaf enfrenta uma crise teológica, uma crise sobre Deus. Deixa eu te dizer, isso é algo terrivelmente sério e profundo. Leva a todo tipo de crise. Uma crise em relação a Deus pode levar a posturas que levam à morte ou à vida. É disso que esse salmo trata, e o desafio nosso hoje é expor isso, é entender essa crise que Asaf passou aqui. Nós devemos notar que Asaf era, gente, no linguajar cristão, um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, um homem que conhecia a Deus. E, na verdade, parece que esse tipo de crise até faz parte da experiência das pessoas que conhecem a Deus, das pessoas que andam com Deus. Quando nós vemos, por exemplo, Moisés teve sérias crises com Deus. Jonas teve uma briga com Deus horrorosa. Pedro, de vez em quando, batia de frente com o próprio Deus encarnado, com Jesus Cristo. Ou seja, essa ideia de passarmos por crises em relação a Deus não é algo que seja do ímpio. Não é algo que seja das pessoas que não tem nada a ver com Deus. Crise teológica é de gente que anda com Deus. E quem não é tão homem de Deus assim? A crise teológica acontece do mesmo jeito, porque chega um momento na nossa vida em que nós vamos questionar a Deus. Deus vai se fazer presente, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é se encontrar comigo e com você. Deus marca encontros conosco nos dias e nos lugares e nos momentos mais inesperados possíveis. E haverá um momento em que nós vamos passar por esse tipo de crise. E aí, o que vai determinar se vamos tirar proveito positivo disso, ou se vamos tomar prejuízo com essa experiência de crise, vai depender de mim e de você, vai depender da nossa postura diante da crise teológica. E eu quero expor esse salmo hoje aqui, lembrando o seguinte, expor em 4 momentos, lembrando que nós não sabemos o que desencadeou essa crise em Asaf. O que o fez questionar tanto a Deus? Nós não sabemos se foi uma crise familiar, uma perda familiar, uma perda financeira. Nós não sabemos se foi uma decepção sentimental. Nós não sabemos se foi uma doença. Nós não sabemos, mas algo aconteceu na vida de Asaf em que ele entrou numa crise terrível em relação a Deus. É a primeira parte, para a gente entender essa crise teológica que Asaf está passando aqui, está nos versículos 1 e 2, quando nós vemos aqui os gritos de aflição de Asaf. É interessante isso. Olha aí que Asaf começa dizendo a Deus que ele grita a Deus para que me atenda. A palavra clamo não é como a gente lê aqui. Quando ele diz que ele clamava a Deus, a palavra clamar significa gritar. E será que precisa disso?
Deus é surdo. A ideia é essa. E eu até sei que tem muita gente que tem dificuldade de ir, por exemplo, na igreja. A gente pode falar o nome aqui, porque são muito queridos nossos, né? Deus é amor. Às vezes em algumas assembleias, né? A gritaria. Tem gente que fala, rapaz, eu fui numa igreja aí esses dias, meu povo grita demais, Deus não é surdo. Não é verdade, eu sei disso, mas gritar também não tem problema, desde que a gente não entenda que Deus ouve e se submeta a gritos. A ideia aqui não é de obrigar a Deus a fazer nada. A ideia não é de que Deus aqui era indiferente, mas essa ideia de clamar a Deus está aqui, tentando transmitir para nós, Asaf, a ideia de uma liberdade para desabafar, para dar um piti diante de Deus. Sabe qual é o problema de muitos relacionamentos? Porque tem esposa que fala assim, meu marido se comporta com as pessoas, mas ele não se comporta da mesma forma comigo. Ele é educado com as pessoas lá fora, mas comigo ele não é. Uma das explicações talvez seja que ele tenha mais liberdade com você. Talvez seja isso. E eu sei que isso pode ser assim, e talvez a ideia de Asaf aqui é exatamente essa, Senhor, eu vou gritar, não é porque o Senhor é surdo, eu vou gritar porque eu estou precisando gritar. Eu preciso desabafar, eu preciso abrir o meu coração com o Senhor, porque a minha alma está doendo. E às vezes, um bom grito ajuda, fala a verdade, é ou não é, gente? Por isso que a gente gosta de jogo de futebol, é por isso que a gente gosta desse negócio, não é verdade? Quando, esses dias mesmo, a gente estava lá no Jambalaya, estava lá com o Gilson, o Vasco está ruim, está mal, está caidaço, né? Coitado do Vasco, né, Gilson? E aí eu achei engraçado, porque aí tinha lá... O ambiente do Jambalaya é um ambiente, assim, de certa forma, requintado, mas o Nonô resolve colocar o jogo do Vasco contra o Flamengo. E aí, você lembra, Gilson? O Vasco fez um gol, o Gilson, gol! Gritou assim, aí tinha uns casais, assim, o pessoal quase foi embora, quase deu prejuízo para o Nonô no dia. Mas por quê? É o desabafo da alma, e naquele dia o Vasco ganhou do Flamengo, aleluia, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Mas bendito o nome do Senhor mesmo é o Galo tomar de 4 domingo passado, e o Cruzeiro ganhou de 2-0, é bom demais, né, gente? É coisa de Deus esse negócio, né? Quem nasce em Minas é Cruzeiro, não esquece disso não, tá bom? Não esquece disso não. Ou seja, é isso que acontece com Asaf, ele grita, porque estava doendo. E ele grita com a pessoa certa. Nós já notou que nós fazemos tudo errado? Nós gritamos com as pessoas e com Deus a gente nem fala. Deveria ser o contrário. Gritar com Deus porque Deus conhece a gente de todos os lados, do lado avesso, de cima para baixo. Eu sou a favor, até inclusive, dependendo da situação, em que a pessoa, diante de Deus, ela pode até soltar alguns palavrões, para que não fale palavrões com as pessoas, porque as pessoas, às vezes, não têm estrutura para aguentar isso. É por isso que Asaf diz, eleva a Deus a minha voz, eu clamo, eu grito ao Senhor. E aí no versículo 2, nós vemos aí também a tenacidade da oração diante do aparente silêncio de Deus. Essa é outra, parece que, dificuldade que nós enfrentamos diante do aparente silêncio de Deus, que inclusive, diante desse aparente silêncio de Deus, sugere aqui, nós vemos que Asaf tinha uma insônia, estava sofrendo de insônia, porque ele orava as noites adentro. E tem hora, meus irmãos, que a gente ora e clama a Deus, e pede, e fala, e vem na igreja, e dizima, e oferta, e Deus, quieto, não fala nada. Um dos episódios na Bíblia mais dramáticos para mim é quando Lázaro está doente, as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus, e Jesus ainda vai para mais longe e diz, não, essa enfermidade não é para a morte. E dá o silêncio como resposta para aquela mãe que tinha uma filha endemoniada. Meu Deus do céu, mas que negócio é esse? Por que isso? Sabe por quê, gente? Porque às vezes, quando nós estamos clamando ao Senhor, Deus está formando em nós o nosso caráter e nos preparando para algo maior. A ressurreição de Lázaro foi muito maior do que a sua cura. De repente, o silêncio de Deus que alguns estão enfrentando hoje, em algum momento, pode ter certeza, não é indiferença, porque se tem uma coisa que Deus não é indiferente, o nosso Jesus Cristo, Ele não é indiferente, mas certamente, às vezes, Ele confia o silêncio a nós, porque Ele está preparando algo muito maior do que aquilo que a gente está imaginando. E é engraçado a gente notar que no versículo 2, Asaf diz, a minha alma recusa consolar-se. Nós vemos aqui, não um homem temoso, descrente, mas um homem ferido por uma situação onde a sua fé é abalada e não conseguia acreditar numa revolta. É por isso que ele gritava, é por isso que ele tinha insônia.
E não é difícil, muitas vezes, nós passarmos por situações semelhantes a essa. Gritos de aflição. Essa é a primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo, nós vemos, então, as indagações do coração. Do versículo 3 ao 9, nós vemos, então, exatamente isso, nessa seção aí das indagações do coração de Asaf. Ele vai descrever as questões que o angustiavam, que, de fato, descrevem para nós a crise teológica que ele estava vivendo. Só que antes do versículo 6 ao 9, aí, no versículo 3, nós vemos que ele diz o seguinte, que além dos gritos, ele também gemia. Gemia e tinha o espírito desfalecido. Gente, não foi uma crise insignificante. Não foi. Ele gemia. E outra coisa, tinha insônia no versículo 4 e a mudez. Ele ficava acordado, mas também impossibilitado de desabafar. A perturbação era tanta que ele não conseguia se expressar. E preste atenção no que eu vou falar, não se escandalize não, mas é por isso que algumas pessoas, diante da crise que elas têm, diante das dores da alma, elas preferem procurar um boteco, elas preferem procurar, às vezes, uma boca de fumo, preferem procurar um prostíbulo, porque ele não consegue chegar aqui na igreja e abrir o coração dele, porque ele acha que aqui não é o lugar de abrir o coração. E às vezes ele tem que falar lá no boteco, tem que beber um monte para falar lá. O que a igreja fez para que nós fôssemos taxados como um lugar onde as pessoas não podem abrir seu coração, não podem falar? Claro que não dá para falar para todo mundo, porque Jesus não falou tudo para todo mundo, mas escolher a pessoa certa e poder desabafar. E ele fez isso, ele estava se sentindo exatamente desse jeito. E nos versículos de 5 a 6, nós temos um entendimento aí que houve dias de glória na vida do salmista. Esse é um grande problema. É lembrar que houve um tempo quando tudo dava certo, quando não havia problemas. Mas, de repente, surge uma crise grande, uma dificuldade terrível, um problema grandioso na vida de Asaf que o leva a essa crise. E essas perguntas que nós vemos aí do versículo 7, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou, parou perpetuamente, para sempre a graça de Deus? Ficou maluca, endoidou, pirou o cabeção? A promessa de Deus para todas as gerações, Deus se esqueceu de ser bom? Ou será que na raiva e na ira de Deus contra mim, será que Ele reprimiu as suas misericórdias? Ele pergunta isso com tamanha veemência. Isso faz lembrar Jean-Paul Sartre, que foi aquele filósofo existencialista francês que nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele dizia que o homem está sem nenhum apoio extramundo, transcendental, não tem ninguém acima deste mundo que olhe por nós, que se preocupe, que se importe, que se interesse. Asaf estava se sentindo exatamente desse jeito, abandonado, desolado. E as perguntas que estão aqui, do versículo 7 ao versículo 9, descrevem exatamente isso. Adoniran Judson, que foi um missionário, ele nasceu em 1788 e morreu em 1850, ele foi missionário na Birmânia, que é o atual Mianmar. Ele passou tanta dificuldade, perdeu 2 esposas, 7 dos 13 filhos, foi preso, sofreu horrores. Num dos momentos difíceis da vida dele, quando ele estava preso, ele tinha que dormir pendurado de cabeça para baixo, mas de vez em quando ele ganhou a simpatia do carcereiro, e a esposa que teve a filhinha, e de ver o sofrimento do marido, e o leite secou, e o carcereiro permitia que ele pegasse então a criança e acorrentado saísse na aldeia, e pedisse às mães que amamentavam, as mães locais que amamentavam, para que dessem de mamar a sua filhinha. E 11 meses depois de ser solto, a esposa morre. E mais 6 meses depois, a menininha morre. E esse homem diz o seguinte, uma frase que quando eu li isso, eu disse assim, realmente, tem momento na vida que a coisa parece desse jeito. Ele diz assim, Adoniran Judson, para mim, Deus é o grande desconhecido. Acredito nele, mas não o encontro. Quantas são as vezes que nós passamos por isso? Quantas são as vezes em que parece que Deus de fato sumiu, desapareceu, escafedeu-se, como dizia lá a Blitz,
o Evandro Mesquita. Fez exatamente desse jeito. O sentimento de abandono, gente, é um dos piores sentimentos que existem. O sentimento de abandono traz dores terríveis na alma humana. Todos os dias atendo jovens, adolescentes, homens, mulheres, esposos, esposas, filhos, pais, que têm uma dor terrível na sua alma e vivem à base de ansiolíticos e outros remédios mais, porque passaram por abandonos. E o pior de tudo é se sentir muitas vezes abandonado pelo próprio Deus. Quando chegar no céu, se Deus quiser, com a graça de Deus, Ele já me mostrou, a Bíblia já me garante isso, estarei lá. Quero conhecer muitas pessoas. Quero conhecer meus bisavós que eu não conheci, que conheceram o Evangelho aqui no interior de Minas, no leste de Minas. Mais especificamente, por incrível que pareça, em Manhumirim. Por incrível que pareça. Mas eu quero conhecer Abraão, lógico. Jesus, eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo e quero dizer, Jesus, o Senhor é demais de salvar um ser humano como eu. Mas também, certamente, eu quero conhecer a dona Irã Judson. Eu quero dar um abraço nele e agradecer profundamente por essa frase. Para mim, Deus é o grande desconhecido. Eu acredito nele, mas eu não o encontro. Talvez já lutamos com isso. Talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. E é importante a gente tentar fazer alguma coisa para essa pessoa. Mas vamos lá, para a gente não demorar aqui, para a gente ganhar tempo e terminar o mais rápido possível. Terceiro lugar, para a gente entender esse salmo, nós vemos aí a coragem que nasce do passado, do versículo 10 ao versículo 15, como então Asaf supera essa crise de abandono, essa crise teológica, essa crise com Deus, essa crise de Deus. Como ele supera isso? A crise, nós vemos aí, parece que estava no mundo dos pensamentos, porque no versículo 10 ele diz, então disse eu, isto é a minha aflição. Era a aflição de Asaf. Estava na mente, estava no coração. Esse versículo mostra para nós onde estava a crise. Realmente, gente, tinha acontecido algo. Algo aconteceu. Mas não é porque algo ruim aconteceu que Deus perdeu o controle. Graças a Deus por isso. Onde estava Deus? Perguntaram, para a filha do Billy Graham. Onde estava Deus quando os aviões, aqueles 2 aviões, foram lançados contra as torres gêmeas? Onde estava Deus quando aqueles 21 irmãos nossos, coptas, foram degolados? Onde estava Deus? Deus estava e continua no trono. Nada, nem a morte, diz Romanos capítulo 8, nem a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Absolutamente nada. Mas a crise estava dentro do coração de Asaf. E é engraçado, gente, é interessante que a aflição nos cega. Eu me lembro também lá mas o ódio cega também, como cantava lá aquela banda, como é que chamava mesmo, Gilson? Lá, mas o ódio cega, Camila Raul. Nenhum de nós, A Camila, miserável da Camila, deu um fora no rapaz, E ele ficou com tanta raiva dela que ele falou que o ódio cega. Mas a aflição também cega. Asaf não conseguia ver a mão de Deus. Sabe, meus irmãos, e como que Asaf então resolve essa bronca? Asaf volta ao passado. Sabe, gente, nem sempre voltar ao passado é ruim. Nem sempre a culpa é ruim. Uma das razões porque a nossa geração está doente, está tratando culpa com remédio, é porque não levam a sério a culpa, porque tem a culpa verdadeira. A culpa falsa, essa sim, essa adoece. O que é a culpa falsa? É você se sentir mal e culpado de uma coisa que você não quebrou um mandamento de Deus. Agora, a culpa verdadeira, essa é quando nós quebramos o mandamento de Deus, essa precisa ser valorizada. O remédio para ela não é Rivotril, não é Aprazolam, não é Pristique, sei lá, qualquer coisa aí, não é nada disso. O remédio para essa culpa é confissão, é arrependimento, é perdão de Deus. E acontece então que ele volta ao passado, e ele volta ao passado bom. Ele lembra de coisas maravilhosas que Deus já havia feito. No versículo 11 ao versículo 15, nós vemos exatamente estas verdades, que o caminho de Deus é um caminho de santidade. Aquilo que ele estava passando era Deus agindo na vida dele para conduzir a santidade do nome de Deus.
e a santidade do próprio Asaf. Lembrar-se do passado, em que Deus agiu ao nosso favor, deve trazer a nossa consciência de que nós não temos mais nada a ver, gente, com o tempo do Egito. Nós vemos isso aí nesses versículos. Quando ele fala aí sobre Jacó e José, no versículo 15, com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José, lá do Egito, que representa a escravidão na Bíblia. Gente, é tão interessante que Jacó, quando morreu, morava no Egito, ele pediu para José, não me enterra aqui não, me enterra lá na terra prometida. E é mais interessante ainda, José, quando estava para morrer, disse o seguinte, olha, guardem os meus ossos, porque quando Deus tirar vocês daqui, levem os meus ossos. E demoraram 470 anos, e diz lá em Josué, que depois de 470 anos, eles estavam com os ossos de José, e enterraram os ossos de José na terra prometida, não ficou lá na terra da escravidão. Que coisa fantástica, porque o cativeiro do povo ali, o tempo do povo no Egito foi de 430 anos, e eles levaram 40 anos para chegar em Canaã, 470 anos, o que nós vemos aqui então, Asaf lembra disso, gente, o meu lugar não é nessa crise, os ossos de José que poderiam ter ficado lá no Egito, não ficaram, então eu também não vou permanecer nessa crise, nós também não vamos permanecer, porque nós somos de Deus, somos novas criaturas em Jesus, criados para novidade de vida. Quarto e último lugar, ele também vence e supera essa crise teológica, olhando para o passado, para os grandes feitos do Senhor no passado, mas ele também lembra que lá no passado, Deus abre caminhos onde nunca poderia existir caminhos. Nós vimos isso do versículo 16 ao versículo 20, que é uma referência à abertura do Mar Vermelho. Este foi um dos mais grandiosos acontecimentos de libertação de toda a Bíblia, já experimentado pelo povo de Deus, nunca mais foi esquecido. A doutrina do batismo, lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 2, está embasada exatamente nesse fato, na passagem do povo pelo Mar Vermelho. A intensa crise teológica de Asaf, então, a sua crise de Deus, chega a um ponto final ao relembrar isso. E chama a atenção o versículo 19, dizendo aí dos caminhos de Deus, que diz assim, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os seus vestígios. O problema, às vezes, é esse, que Deus não deixa rastro, Deus não deixa pegada. E aí, é interessante lembrar a história aqui, porque quando o povo sai do Egito, lembram-se dessa história? Eles tinham algumas opções. Eles chegaram diante do Mar Vermelho. O povo pressiona Moisés, e Moisés vai para Deus e fala, Senhor, esse povo vai me matar, o que eu vou fazer? Eles se lembraram, então, que existiam 4 direções. Ir para frente, atravessando o Mar Vermelho, voltar para trás, obviamente, ir para a esquerda e ir para a direita. Mas vamos pensar, voltar atrás era voltar para o Egito, era se tornarem escravos novamente. Para a direita era um deserto grandioso, no Golfo de Ácaba, e ali ia chegar na península do Sinai, eles iam se dar de cara com o mar de novo, e iam morrer do mesmo jeito, iam morrer no deserto. Pela esquerda, que o Mar Vermelho termina, e tem uma faixa de terra, onde entra pela faixa de Gaza, ali tinha como passar. Mas a Bíblia diz que ali os filisteus estavam em guerra, e até ali, Israel nunca tinha guerreado com ninguém, nunca, eles não sabiam pegar numa faca. E olha só, meus irmãos, o caminho de Deus era o caminho de passar pelo meio do Mar Vermelho. Às vezes, o que isso ensina para mim e para você? Diante de uma crise, diante de um problema, Deus tem a solução dele para nós, Deus tem o caminho dele para nós, mas nós também temos um monte de caminho. Às vezes temos o caminho de voltar para trás, não, vou sair da igreja, tá muito punk para a minha cabeça, eu vou voltar para a balada, lá era melhor, os meus amigos eram mais legais lá, eu não sofria lá desse jeito. Ah, não, acho que eu vou fazer desse jeito, eu vou para esse lado de cá, aí enfrenta a guerra dos filisteus, não sabe guerrear, eu vou pelo lado de cá, vou pela direita, aí morre no deserto do mesmo jeito. O melhor é lembrar que Deus tem capacidade de abrir caminhos onde não há caminhos. O melhor é esperar no Senhor. E o melhor é ter uma liderança, porque eles se submeteram à liderança de Moisés. A grande maldição, a grande tragédia da nossa geração é a liberdade. Tem pais que não conseguem mais pôr limite nos filhos. Já dão liberdade para os filhos desde pequeno. Não sou contra a repressão, não sou a favor da repressão.
Não sou contra a liberdade, mas o excesso de liberdade que nós vivemos hoje, nós não temos a quem prestar contas mais. Eu me lembro, meus irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. A primeira mulher pelada que eu vi foi num calendário de borracharia, pequenininho, que os meninos apareceram na rua lá, e eu fiquei impressionado com aquele negócio, porque eu já gostei, eu achei muito legal, achei uma bênção, sinceramente. Né? Se o Cláudio Duarte um dia falou isso, que eu também posso falar, eu gosto de mulher pelada, vocês acham que eu não gosto? Não, eu gosto, é bom pra caramba, eu gosto. É uma coisa abençoada, né? Depois corta esse pedacinho aí, né, gente? Depois corta esse pedaço aí, né? Em nome de Jesus. Mas eu me lembro que aquilo, ao mesmo tempo que mexeu, como diz na música lá, né, com os meus instintos primitivos, me veio à mente a minha mãe, e não foi pelada. Não foi. Me veio, se a minha mãe descobrir que eu vi isso, ela me mata. Ou seja, tinha um líder. E hoje as pessoas vão tomando decisões, porque tem liberdade para fazer o que quer e o que não quer, e estão se matando pelo excesso de liberdade. Não tem a quem prestar contas mais. Meu Deus, diz que o Kant, eu fiquei até abismado, porque o Kant fez um estrago na teologia bíblica, no século XVIII para o século XIX, mas ele diz que se você for fazer uma coisa que você não tem coragem depois de contar para as pessoas, não faça. Isso tem me ajudado demais, viu, gente? Vocês nem imaginam o quanto. Que de vez em quando, dirigindo uns carros aí, vou caçar uma vaga, o cara põe na minha frente. Nem. Aí, sinceramente, aí o anjo, o Gabriel, o Miguel, os serafins, o Espírito Santo fica encolhido dentro de mim, porque meus pensamentos não são bons, não. Não são, não. As palavras que querem fluir dos meus lábios não são de louvor, muitas vezes. Mas olha só, Deus tinha um caminho, e era um caminho onde não podia ter caminho. De repente, essa crise que você está enfrentando, e você está dando cabeçada para lá e para cá, e eu também achando que vai ser desse jeito, vai ser do jeito que nós menos esperamos. A melhor coisa, sabe o que é? Se submeta à liderança de Deus sobre a sua vida. De repente, é seu pai. Se seu pai e sua mãe não estão nem aí para você, e se você é dessa igreja, aqui você tem pai e mãe. Pastor Simon e pastora Mina são verdadeiros pais. Às vezes nós os vemos aqui dando rala na gente, brigando, tem gente que fala assim, não volto mais nessa igreja, aquele pastor é muito sem educação. Não é. É um pai apaixonado pelos filhos, apaixonado por almas, que sabe que vai prestar contas diante de Deus da alma de cada um de nós. E tem disponibilizado uma equipe, e grandes equipes, e tem voluntários para proteger vocês. Sabe, por vocês que eu vou falar em nome deles, em nome de Jesus, porque eu os conheço. Mas por vocês nós fazemos como Davi, nós matamos um leão, nós matamos um urso, nós brigamos na rua por causa de vocês, em nome de Jesus, para apresentar vocês limpos, puros e santos na presença de Deus, para a glória de Deus, quando Jesus voltar. Em nome de Jesus. E eu faço parte disso, com muita alegria. Eu quero concluir, lembrando aqui, de que vai haver momentos nas nossas vidas, que está descrito lá em Isaías 50:10, que diz assim, gente, já falei mais que devia, né? Tem quase 40 minutos que eu estou falando, mas Isaías 50:10 diz o seguinte, quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Talvez a crise que nós estamos vivendo cegou. Nós não vemos possibilidades, nós não vemos saídas, mas aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus, porque Ele vai abrir o mar vermelho em nome de Jesus. Diz aí, versículos 19 e 20, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Amém e amém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração nesse momento? Quem quiser ficar em pé pode ficar. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Nós vamos cantar mais um cântico aí, pastor? Podemos cantar um cântico rapidamente? Enquanto nós cantamos, se você quiser vir à frente apresentar alguma necessidade, algum sonho, ou de repente uma crise,
uma crise teológica, uma bronca de Deus. Senhor, mas cadê o Senhor? Tu fugiste, me abandonaste. A gente pode vir aqui à frente e a gente vai orar em nome de Jesus. Vamos cantar primeiro, aí depois a gente encerra orando em nome de Jesus.